Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Essa semana eu vou sair da série Back to the Basics, vou fazer uma... Semana que vem volta a série Back to the Basics. E vou pregar uma mensagem que ficou no meu coração essa semana. Eu já preguei ela aqui outra vez. A primeira vez que eu preguei foi em 2016. Era Jubes ainda, galera. Nossa, faz tempo, hein? Mas eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, à igreja de Corinto, aos Coríntios, capítulo 3... verso 21, e a gente vai ler até o capítulo 4, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 7. Só um esclarecimento, essa pregação ela tem como base um livro que eu li do Tim Keller, chamado Ego Transformado. Então, se você quiser mais detalhes, essa pregação em específico, esse livro é maravilhoso, viu, gente? Você lê ele em 1 hora e ele impacta a vida. Eu já dei esse livro, sei lá, para umas 15 pessoas. Então, aqui, ó, esse aqui, ó, desse tamanhinho aqui, ó. Um livreto, tá? Show de bola. Está com sua Bíblia aberta? Vamos ler as Sagradas Escrituras. Diz assim o texto: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Assim, pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo. Preste atenção nesse versículo. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por algum tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios e as intenções dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se você recebeu, por que se gloria, como se não tivesse recebido? Texto truncado, né? Texto difícil, teria que ler mais umas vezes aqui, para a gente prestar atenção e ver. Depois você lê em casa, não leia agora. A igreja de Corinto, Corinto era uma cidade muito proeminente, era uma cidade portuária, era uma cidade que tinha um canal de 6 quilômetros pelo qual passavam os navios. Então ela tinha o controle sobre aquele canal, era um canal muito importante, tipo o canal de Panamá hoje em dia, entendeu? Esse canal passava os navios tanto de guerra quanto mercantes, e era uma cidade muito poderosa, era uma cidade muito lasciva, uma cidade com muita idolatria, e abrigava uma igreja nova, recém-fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta de Éfeso. Ele passou 3 anos em Éfeso, mas ele tinha passado antes, na sua segunda viagem missionária, 18 meses em Corinto, com seus amigos de Roma, Priscila e Áquila.
Então, ele vem para Corinto, funda essa igreja, uma igreja recente, ele acabou de fundar, foi para Éfeso, e de Éfeso ele escreve uma carta, que a gente não conhece ela, ele diz no capítulo 5 sobre essa carta, e depois escreve essa carta aqui, e depois escreve a segunda carta aos Coríntios, para orientar essa igreja recém-nascida, e que está com muitos problemas. Veja, não sei quantos de vocês já leram a carta aos Coríntios. Cara, a igreja de Corinto era a igreja mais problemática do Novo Testamento, assim, sabe? Ela tinha de tudo que é tipo de problema. E um dos principais problemas que havia nessa igreja era divisão, facção. Facção não tipo PCC, facção tipo de divisão, uns contra os outros. Eu sou do grupo de tal, eu sou do grupo de tal. Se lembra desse contexto? Eu vou ler alguns textos aqui só para te contextualizar nesse caso da igreja de Corinto. Capítulo 1, verso 10. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Essa é a primeira exortação. Ele faz a saudação e já fala isso. Que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. O apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele fala é que não haja divisões e que vocês sejam unidos no modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe que me contaram as histórias aí, que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do apóstolo Pedro, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome do Paulo? Eu batizo você em nome do Paulo, do Cefas e do Apolo. Não foi. Então esse é o argumento de Paulo aqui. Depois ele fala, 18 a 24, esse texto ali, e lá 3, de 1 a 7 diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, mas pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida para adultos, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio... E aí ele segue, entendeu? Então, esse era um dos problemas. Outro problema era o pecado sexual, que estava muito evidente na igreja de Corinto, a ponto de um enteado ter ficado com a madrasta dele, a mulher do pai dele. Nossa, isso está no capítulo 5. E, enfim, tem outros problemas. O apóstolo Paulo está tirando dúvidas, mas veja, ele continua chamando essa igreja de Igreja do Senhor Jesus, olha só. E por que então havia essa divisão na igreja? Esse era o contexto porque havia tanta divisão na igreja. O que o apóstolo Paulo denuncia como o motivo fundamental da divisão? E ele diz que é o orgulho deles, a vanglória. Eles se vangloriarem de uns: eu sou do partido A, eu sou do partido B, eu sou calvinista, eu sou arminiano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eles não se contentavam em ser amigos de Paulo, eles tinham que extrair da amizade que eles tinham com Paulo o senso de importância e identidade que eles tinham, e sentirem-se com isso melhores do que os outros, porque Paulo é maior que Apolo, portanto eu sou o cara, mano, porque eu sou amigo do Paulo. Tá ligado? Eu sou do Paulo, mano. E aí você precisa necessariamente diminuir o outro para se sentir melhor. O apóstolo Paulo diz no texto que esse é o motivo das divisões e das facções. Esse, na verdade, é o motivo, gente, das divisões e das facções no mundo todo. Não nos enganemos pensando que ser de um partido ou de outro, de uma posição ou de outra, está relacionado única e exclusivamente a questões racionais e bem pensadas. Tem muito emocional envolvido de querer ser mais importante, ser aceito por um grupo e ser aprovado e receber valorização que nós buscamos avidamente nos outros.
É ou não é? Então, eles tinham um senso de superioridade baseado em um relacionamento. Baseado, talvez, em suas posses. Outros exemplos de vanglória que podem acontecer comigo ou com você é a linha filosófica, teológica que a gente segue. A igreja que a gente participa. Meus irmãos, deixa eu dizer, olha para mim aqui, você que é da Sião. Falando com você da Sião aqui agora. Às vezes chega alguém vindo de outra igreja e fala que lá foi difícil, lá estava ruim. E a gente acha que a Sião é melhor. E a gente se sente, nossa, mano, a Sião é demais mesmo, hein, velho? A Sião bagaça. A Sião, a gente fica comparando a Sião com as outras igrejas da cidade. Isso é um orgulho diabólico que a gente tem. Os nossos irmãos das outras igrejas são tão sérios quanto nós. E a gente deve os ter na mais alta estima. Então, se chega alguém de fora aqui, a gente tem que falar assim, abençoa a sua igreja lá. A não ser por um motivo muito específico, a gente faz uma transição de igreja. A gente não fica pulando de igreja, tá? Pular de igreja em igreja é um sinal de maturidade espiritual. Então, a gente às vezes tem orgulho. Olha, é pecado ter um orgulho nesse sentido negativo da própria igreja, gente. Tá vendo o que eu estou falando? Eu tenho orgulho de ser de Apolo, eu sou de Paulo. E aí, às vezes, chega alguém aqui e a gente não dá devida atenção ao nosso orgulho. Não estou falando nem do irmão, estou falando de mim e de você. Posição social, classe, cor, faculdade. Eu fiz na UEM, não fiz numa faculdade particular. Eu sou demais, mano. Número de seguidores no Instagram. A gente posta um negócio e fica vendo se curtiu, porque aquilo é o nosso senso de aprovação. Se ninguém curtiu, a gente começa a se sentir meio mal. É ou não é? Cara, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente fica fabricando ídolos no nosso coração. Lugar para se apegar. E isso demonstra um problema fundamental humano. Qual é o problema? O problema da autoestima. Você sabe que autoestima é escrito com U, né? A autoestima é estima de mim mesmo, né? Não é alto no sentido de altura, mas a percepção que eu tenho de mim mesmo. Então tem alta autoestima e baixa autoestima. E a autoestima elevada, por muito tempo, até século passado, foi tida como o pior problema da sociedade. É aquela galera que se achava e se vangloriava, que causava as maiores dores e fazia as maiores maldades e tinha o orgulho. Essa palavra, a palavra mais comum para orgulho no grego bíblico é hubris. Você sabe grego? Não, eu só estudei ali um negócio. Autoestima elevada demais. Mas depois de um tempo, as linhas da terapia e a mudança de conceitos, de um conceito mais tradicional para um conceito menos tradicional, disse que o maior problema, na verdade, da humanidade era a baixa autoestima. Não agora mais a autoestima elevada. Por que alguém vai para o mundo das drogas? Por que alguém tem problemas sociais? Por que alguém não estuda? Por que alguém não trabalha? Por que alguém faz mal aos outros? Por que alguém não está onde deveria estar? Não está fazendo o que deveria fazer? Por que essa pessoa tem esses problemas percebidos socialmente? É porque ela tem uma baixa autoestima. Aconteceu um problema no passado dela, ou em alguma coisa, e portanto, visto que ela tem essa autoestima baixa, ela entra nesses problemas no mundo das drogas, enfim, qualquer tipo de problema social. Vocês percebem isso? É uma vitimização generalizada que acontece hoje em dia. E a solução que nós temos dado para isso é uma terapia positiva, uma terapia comportamental positiva. Um coach barato. Eu falo coach barato porque senão todo mundo fala mal dos coach, né, cara? Mas tem coach bom, porque coach vem da palavra treinador, né? Então alguém que te acompanha, te treina, né? Mas é esse coach barato que você vai numa palestra de motivação. Uma teologia da prosperidade emocional.
Porque hoje não está mais em voga a teologia da prosperidade financeira, que era a heresia antiga, que você vai crer em Jesus e vai ficar rico. Porque todos nós, em geral, essa teologia fez muita fama na época que o Brasil passava por crise financeira. Mas hoje, todos nós aqui temos uma boa condição financeira, uma condição financeira pelo menos razoável, a maioria de nós pelo menos. Então, o que falta hoje não é dinheiro mais. O que falta hoje é aprovação. Então a gente está na teologia da prosperidade emocional. Venha para Jesus e você será maravilhoso, você será aceito por todo mundo, você estará no hype da sociedade, entendeu? Você faz parte de quem enche os estádios do Brasil. Você é demais. Mas isso não fundamentado em uma coisa sólida. E a gente tem resolvido esse problema da autoestima baixa com autoajuda, com frases de animar as pessoas, afirmar as pessoas, enfim. Você percebe? Então tem esse problema da auto e da baixa estima, que está relacionado ao orgulho. Ou seja, os caras de Corinto, eles se apoiavam no apóstolo Paulo para se sentirem... Cara, eu sou amigo do Paulo, mano. Quem é você? Apolo? Paulo tem quantos livros na Bíblia? Fala comigo. Eu sou amigo do Paulo, mano. E aí, aplique isso a qualquer área da vida. Tem gente que tem carro, tem gente que tem seguidor no Instagram, tem gente que vendeu mais, tem gente... E tudo a gente vive da necessidade de olhar para o lado e falar assim, cara, eu sou melhor que esse cara. E a grande questão não é nem ser bom, é ser melhor, percebe? Que a questão não é tipo assim, eu sou bom nisso. Porque se tem alguém melhor que você já... Não importa se é bom, importa se você é melhor. Porque a grande questão é a comparação. E aí a gente vive numa montanha-russa de alta e baixa autoestima. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está miserável. E qual é a certa das duas? Alta autoestima ou baixa autoestima? Responda para o coleguinha do lado. Bom, de acordo com o texto que a gente leu, nenhuma. Nem baixa autoestima, nem alta autoestima. Eu coloquei vocês numa cilada. Vamos ler o texto de novo, tendo em vista esse contexto? Podemos só começar o texto para a gente lembrar aqui? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus. E Deus que manda na parada. Assim, pois, importa que todos nos considerem, o Apolo, Cefas, como ministros de Cristo, ou seja, servos de Cristo. Nós estamos a serviço de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês. Vocês gostam ou não gostam de mim, pouco importa para mim. Ou por um tribunal humano. E nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor e tal. Versículo 6. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isto, não ultrapasse o que está escrito. Mas que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Ou seja, o apóstolo Paulo, primeiro ele fala assim, não se encha de orgulho. Mas eu também não sou julgado nem por vocês, nem por mim mesmo. Então ele está dizendo assim, não é nem para você diminuir os outros, se diminuir olhando para os outros,
Tem algum outro conceito, tem uma terceira via possível. A gente não tem que viver nessa montanha-russa de alta autoestima quando a gente tem 121 curtidas em uma postagem nossa e baixa autoestima quando a gente tem 2. A da sua mãe e a da sua avó. Porque afinal, a sua mãe e a sua avó te amam, certo? Nem seu avô curtiu o seu negócio e você se sente mal. E você estava na expectativa que ia dar umas 50. Entende? E isso é nas redes, isso é em tudo. Então, Paulo apresenta uma maneira completamente distinta de entender a autovalorização e de enxergarmos a nós mesmos. Completamente distinta. E eu tenho 3 pontos nessa pregação que eu queria te dizer para a gente chegar no final. O primeiro ponto, se você quiser anotar. A condição natural do ego humano. Que está ali nos versos 3, está no texto quase todo. A condição natural do ego humano. Segundo, a visão transformada do eu. E terceiro, depois da visão transformada do eu, como alcançar essa visão transformada do eu e se libertar do dilema de alta autoestima e baixa autoestima. Beleza? Então, primeiro, a condição natural do ego humano. Na Bíblia, há 2 palavras gregas traduzidas por orgulho. A primeira eu já falei aqui, é a palavra rubris. É a palavra mais comum. Ela acontece centenas de vezes na Bíblia, no grego, no Novo Testamento. Centenas de vezes. Ela acontece sempre. Mas tem uma segunda palavra, que é a palavra desse texto. Quando aparece a palavra orgulho, ninguém se vangloria, ninguém se orgulha a favor de um e contra o outro. Aparece 3 vezes nesse texto. E aparece 5 vezes nessa carta aos Coríntios e uma única vez aos Colossenses. Ou seja, essa palavra no grego só aparece 6 vezes na Bíblia, enquanto a outra aparece centenas de vezes. E o apóstolo Paulo usou a outra centenas de vezes. Então o fato dele ter usado essa tantas vezes nesse texto demonstra claramente que ele o fez deliberadamente. Ele escolheu uma palavra pouco usada, pensou ela e falou assim: é isso aqui que eu quero dizer para vocês. Vocês estão entendendo qual que é a importância dessa palavra? E a palavra é fisio. Diga comigo, fisio. Você fala grego? Não, eu só coloquei lá no Google e ouvi como dizia e disse aqui. E essa palavra tem um significado interessantíssimo e que lança muita luz sobre o que o apóstolo Paulo tensionava comunicar. O que o apóstolo Paulo desejava dizer para essas pessoas e, portanto, para nós hoje aqui. O Espírito Santo quer lançar luz sobre isso. Qual que é o significado? O significado de fisio é super inflado, inchado, distendido além do tamanho normal. Como o fole de uma gaita, como que é o nome daquele peixe? Baiacu. Que chega um inimigo, ele anda, tipo assim, para ele parecer maior do que ele de fato é, ele tem um mecanismo de defesa e ele se incha, ele cresce, mas a gente vai ver que esse crescimento não é sustentável. Porque sustentabilidade está na moda. Então essa é a palavra, a metáfora que o apóstolo Paulo usa para a condição natural do ego humano, versus a condição espiritual do ego humano, que depois ele vai ensinar. Vocês estão comigo? A linha de pensamento está clara? E o que Paulo pretendia ensinar então com isso, diante dessa situação? O que ele tensionava comunicar com tal palavra tão peculiar e incomum? O que o significado dessa palavra grega em comum lança de luz sobre a condição natural do ego humano? 4 coisas que você tem que anotar. Primeira, o ego humano natural, a condição natural do ego humano é que ele é vazio. Super inflado, oco, não tem nada dentro. A gente vive à procura de algo que nos dê senso de valor, nos dê um senso de singularidade, nos dê um senso de diferenciação. É aquele negócio de
comparação demais, entendeu? Mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais culto, mais amplamente lido, mais intelectual, mais curtido, mais. Eu quero ser mais. Eu não quero ser só bastante, eu quero ser mais. A questão não está na quantidade, está no mais. Está na comparação. Então, essa sensação de alta autoestima que advém da comparação é vazia. Porque se não tem aquilo, a gente tenta preencher esse vazio com essas coisas como se elas fossem sustentar. Vocês estão me entendendo? Faz sentido? E vazia porque se no próximo dia acontecer uma coisa diferente disso, aquilo que você colocou aqui não some? E a gente fica na gangorra. Ou seja, se aquilo de fato fosse consistente, se fosse sólido, aquilo que você colocasse aqui no seu ego humano, no próximo dia, quando você tivesse algum problema contrário, você não se sentiria com baixa autoestima imediatamente. Isso demonstra que aquilo que te fez subir na autoestima, na verdade, não era bastante consistente, sólido a tal ponto de mantê-lo constante, consistente, animado diante das adversidades, problemas e críticas da vida. É ou não é? Percebe? Essa é a primeira característica do ego humano natural, na situação natural. Segunda, o ego humano é dolorido. Diga comigo, o ego humano é dolorido. Vou fazer uma pergunta bem sincera, quem já ouviu essa pregação não vale. Mas vale porque você não vai ter feito. Você não sabia que eu ia pregar ela. Quantos de vocês, ao longo desse culto, lembraram conscientemente, deliberadamente, e ficaram com sua atenção focada no seu cotovelo esquerdo? Que raio de pergunta estranha, né? Mas eu vou fazê-la de novo para você entender. Durante esse culto, quantos de vocês, pode levantar a mão se você fez isso, pensaram deliberadamente e deixaram conscientemente a sua atenção focada no seu cotovelo esquerdo? Quem fez isso, levanta a mão. Tem um machucado. Tá aí por quê? Você está entendendo? Por que a gente, em nossa maioria aqui, na verdade, à exceção do Arthur, não pensamos no nosso cotovelo esquerdo? Por quê? Porque tá tudo bem com ele, mano. Tá tudo bem com ele. A gente levanta, a gente nem tá vendo o trabalho fantástico de movimento humano que tem no nosso cotovelo esquerdo. Supinação, extensão, flexão, tal. Ele não tá vendo. Qual que é outra? Supinação, pronação, né? Supinação, pronação, extensão, flexão. Ninguém está percebendo o seu cotovelo esquerdo quando levanta a mão, quando bate palma. Por quê? Porque está tudo maravilhoso com ele. Mas o Arthur percebeu por qual motivo o seu cotovelo esquerdo hoje? Fala alto aí, Arthur. Porque está machucado. Porque está dolorido. Então o ego humano natural é dolorido. A gente se dói. O ego quase sempre dói, vive chamando atenção para si mesmo. Raramente, veja o que eu vou dizer, preste atenção e vê se não é verdade sobre vocês, porque o é sobre mim. Raramente eu e você passamos um dia sem nos acharmos idiotas, esnobados, ignorados, tolos, ridículos. A gente olha para o espelho e fala, você é feio mesmo, hein? Mas você é uma mula mesmo. Às vezes você... O que os outros vão pensar de você? Entendeu? Claro que conforme a gente vai se tornando mais espiritual, isso vai diminuindo. A gente sabe que diminuiu. Aqueles que andam com Cristo há muito tempo sabem que isso diminuiu. Mas isso ainda está lá. É ou não é, gente? Fala comigo. Quem tem essa sensação, pelo amor? Tem um pessoal aqui que está com resolvido. Como é que eu estou sendo tratado? Como essa roupa, esse carro, essa circunstância vai pegar para mim? Gente, olha, se eu confessar um pecado, vocês não vão se escandalizar, não?
Eu estou pregando essa mensagem por causa do Empretec. Os meninos sabem. Eu me senti desvalorizado lá. Ai, meu Deus do céu. E aí eu falei assim, Murilo, você está esquecendo os princípios. Eu estou pregando essa mensagem para mim aqui. Porque em determinado momento lá no Empretec, lá tem comportamentos empreendedores. Um deles é planejamento. Fala comigo, planejamento. A nota que foi dada ao planejamento de cada um dos participantes era de 0 a 25. Adivinha a nota que me deram? Não, pensa na nota que você me daria e depois pensa na nota que me deram. Eu perguntei para minha esposa, para eu me sentir mais valorizado. Eu queria que o meu ego fosse inflado, porque perguntar para a mãe, para a avó e para a esposa tá fácil. Perguntei para mulher, que nota que você me dá em planejamento? Ela falou 25. Eu falei, ai meu Deus do céu, essa é minha mulher. Sabe a nota que me deram? 0, mano, me deram 0 em planejamento lá. Eu fiquei muito chateado, velho. Não pode ser. Eu, o planejador, o rei do planejamento. Vocês não podem fazer isso comigo. Isso é inadmissível. E comecei a me sentir dolorido. Eu fui para casa cabisbaixo, eu não fiz mais comentário. Não é, galera? Eu parei de falar lá. Então você acha que eu estou pregando para você? Esquece, eu estou pregando para mim aqui. E outra coisa, eu fiz um negócio lá, teve uma atividade, e aí a moça olhou para mim e falou assim, Murilo, você é compulsivo. Eu falei, não, compulsivo não pode, mano. Eu falei, ô louco. Eu nunca, é um negócio de você jogar um dardo lá para ganhar um dinheiro e tal. Eu falei assim, eu nunca postei na Mega Sena, eu nunca postei no Tigrinho. Gente, vocês apostam nessas coisas, pelo amor. Eu nunca postei em Bet, eu nunca fiz nada. Eu tenho 50 funcionários, eu compro coisa, vendo coisa, eu nunca fiz nada compulsivo. Você está me chamando de compulsivo? Quem você pensa que é para dizer que eu, o rei da serenidade, sou compulsivo? Ou não é, galera? Fiquei chateado, não fiquei lá? Fiquei. Até falei para eles. A tal ponto que eu falei pro Elton, vem ver aqui, mostrei meu planejamento pessoal para ele. Eu não posso ser 0 planejamento. Ai, que tragédia. Cara, o fato do nosso ego, nosso cotovelo esquerdo tá dolorido. O nosso ego está dolorido, de a gente ficar chamando o tempo todo a atenção para nós mesmos e pensando em quão idiotas, em quão mal vistos, em quão está pegando mal a gente. Demonstra que tem alguma coisa errada conosco, ou não é? Que alguma coisa com a nossa visão de nós mesmos está equivocada. Que a gente tem um problema de identidade. É ou não é? Vou tomar uma água. Fala para o amigo que está do seu lado, é ou não é? Eu escrevi assim aqui no meu esboço. Tão certo como você só pensa conscientemente sobre alguma parte do seu corpo quando há algo errado com ela, você e eu ficarmos nos atormentando com as possíveis percepções a respeito de nós mesmos, denuncia que há algo errado em nossa identidade, em nosso ego. Ai, gente. Essa é a segunda característica do ego humano. Então o ego humano é vazio e o ego humano é dolorido. E isso está contido na palavra grega physio, que significa distendido, inchado. Terceira característica do ego humano. O ego humano é atarefado. Diga comigo, incrivelmente atarefado. O ego humano faz tudo para ser notado. A gente faz de tudo. Visto que ele é vazio e ele é dolorido, a nossa vida muitas vezes, não o tempo todo, mas muitas vezes gira em torno de sermos notados, valorizados, elogiados. Nós buscamos a aprovação, o veredito e a sentença alheia como fonte de identidade. Ai, que dolorido.
vive ocupado tentando preencher o vazio, dar consistência ao seu sentimento de superioridade ou se livrar da dor do seu sentimento de inferioridade. É eu tentando me livrar da dor do sentimento de inferioridade causada por 2 professoras que me deram nota 0 em planejamento, mostrando o meu planejamento para o meu coleguinha. Eu não sou assim, eu sou melhor que isso. Entendeu? Não estou dizendo que não há nenhuma situação ou circunstância que eu mostrar o planejamento não seja maduro ou qualquer coisa nesse sentido. Eu só estou usando isso de exemplo, entendeu? Não estou dizendo que você não pode falar do que você fez. Ô, meu amor. Esse aí também me ama, viu? Quer se sentir valorizado, tenha filhos. Até uma idade, pelo menos. E aí você vê no versículo 21, em favor de um e contra outros, sabe? Você fica... Eu vou ler uma citação aqui do livro, do versículo 20, ó. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Quem escreveu isso foi o C.S. Lewis. Em Cristianismo Puro e Simples, que é um livro que todos nós deveríamos ler. Então antigamente tinha o McDonald's. Na época que minha esposa era criança, os pais dela, quando iam levar num lugar chique para comer, levavam onde? McDonald's, mano. Eu saía de Lucas do Rio Verde, a famosa, inigualável Lucas do Rio Verde, e ia para Cuiabá comer McDonald's, porque no meu estado só tinha McDonald's em Cuiabá. Mas aí McDonald's ficou generalizado. Então mudou para Madeiro. Aí depois mudou para Teitos, é claro, porque Teitos é o que há, mano. Cadê o pessoal do Teitos aí? E vai abrir mais uma loja, eu estou ouvindo dizer. E é mais perto da Sião. Quero desconto. Eu falo assim, mas é que eu ganho patrocínio. Tô brincando. E assim, eu escrevi aqui na minha pregação, ó, quem desfruta do orgulho de ser mais, não desfruta da coisa da qual se orgulha. E assim perde o desfrute verdadeiro. Porque você está desfrutando do orgulho. Eu estou desfrutando do orgulho do meu filho ser mais inteligente. Então eu perco o desfrute do meu próprio filho. Entendeu? A dor disso, de ser orgulhoso. Eu estou desfrutando da minha igreja ser mais legal. E aí eu perco o desfrute de viver em comunidade na minha igreja. Eu estou desfrutando da minha célula ser maior. E aí quando a minha célula está um pouco menor, eu perco o desfrute da minha célula, cara. Vocês estão entendendo? Porque o meu senso de valor está vinculado ao mais, à comparação. Então aquilo não me basta. O meu filho não basta para mim. Ele precisa ser mais que os outros. E quando ele é menos, eu começo inclusive a ter uma sensação de raiva e brigar com ele. Por que você não faz direito como o pai te ensinou? Porque o senso de valor do pai está em você ser melhor que o filho do outro. O senso de valor da minha vida está no fato da minha célula ser maior que a do outro. Entende? E aí quando a minha célula é menor, eu fico com raiva da célula. Eu fico com raiva do filho, eu fico com raiva da esposa, eu fico com raiva das coisas. Vocês estão entendendo? Oi, a tragédia que é esse negócio do nosso ego? É com vocês ou é só comigo? Rapaz do céu, o negócio é difícil. Sabe, tem aquela frase famosa, gastar dinheiro que não se tem para comprar o que não se precisa para mostrar para a gente que não se importa. É ou não é? Essa tarefa infinita de preencher um vazio do tamanho de Deus com outras coisas. A gente fica nessa tarefa infinita de preencher um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E a quarta característica do ego humano deriva das outras três. A primeira é vazio, a segunda é dolorido pra caramba, e a terceira é atarefado. A quarta é que devido a essas três ele é frágil. O ego humano é frágil. Pois qualquer coisa superinflada corre o risco e o perigo de estourar a qualquer momento. Não há solidez, não há consistência. Então complexo de superioridade e complexo de inferioridade são a mesmíssima coisa ao avesso.
São só estágios diferentes da mesma coisa. Então, quando eu tenho um complexo de superioridade, que os meus pares dizem que eu sou 25 em planejamento. Ou quando eu tenho um complexo de inferioridade, porque minhas teachers falam que eu sou 0 em planejamento, é a mesma coisa. Eu não tenho consistência. E a gente já vai ver o que seria ter consistência. E isso nos leva, e essas 4 características do ego humano nos leva a uma vida emocional absolutamente instável. E essas características são o estado natural do ego humano, o estado do ego humano não transformado. E qual que é a visão transformada do ego humano? Eu quero que você volte comigo para o texto, capítulo 4 de 1 Coríntios 4. Não, capítulo 4 de 1 Coríntios, dos versos de 1 a 4. Diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como servos de Cristo. Eu, Apolo, Pedro, encarregados dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que se requer. Mas a mim, ou seja, se requer que eles sejam encontrados fiel. Não seja melhor ou pior que o outro, mas que ele seja fiel. E aí o Paulo fala assim: mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. E vou dizer, nem eu julgo a mim mesmo, nem eu fico me esbofeteando a mim mesmo, me torturando. Porque a consciência, ela não me acusa de nada. Mas nem por isso eu me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Essa aqui é a visão transformada do eu. Sabe, o apóstolo Paulo, se você for não precisa ir, eu vou ler para você aqui. 2 Coríntios 10:10, não precisa ir lá, tá? Ele era duramente criticado pela igreja de Corinto. Foi criticado várias vezes. Uma dessas é aqui, ó. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Os caras da igreja de Corinto falaram que a presença do apóstolo Paulo era fraca e a palavra dele era desprezível. 0 em pregação, apóstolo Paulo, 0. De 0 a 25, você, apóstolo Paulo, 0 em pregação. Você pode até escrever bem, mas em pregação você é 0. E aí o apóstolo Paulo fala assim para ele, assim, ó: mas mim pouco me importa ser julgado por você ou por tribunal humano, e nem eu julgo a mim mesmo. A consciência me está tranquila, mas eu não julgo a mim mesmo, porque quem me julga é o Senhor. É aqui que jaz o segredo do ego transformado, do ego humano transformado pelo Espírito. Esclarecendo, julgar aqui é ser alvo de um veredito, tá? Uma sentença, um selo de aprovação. Isso aqui está aprovado. Isso aqui é top. É uma sentença dada por uma pessoa externa, por alguém externo. Tem, sabe, mecanismos certificadores, ISO 9001, que certificam que você tem uma norma de qualidade na empresa e tudo mais. É alguém que vem de fora e fala: você é top, sua empresa é top, sua família é top, sua igreja é top, você é melhor, você é o primeiro. E o apóstolo Paulo vem com essa: não me importa o que vocês pensam de mim, não me importa o selo de aprovação externa. Minha identidade não está vinculada a isso. Eu não estou com a minha identidade vinculada a isso. Gente, que homem. A autovalorização de Paulo não estava vinculada ao apreço que os outros tinham a respeito dele, porque na verdade ele era criticado pela igreja de Corinto. E nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque o que os conselhos atuais diriam? Estabeleça os seus próprios padrões, viva por ele e valorize a si mesmo. É ou não é? Pense de você, você é melhor que isso. Estabeleça os seus próprios padrões, não ligue para os padrões alheios e viva de acordo com os seus próprios padrões. E você é demais, você é vencedor,
Eu não estou dizendo que não é. Eu só estou dizendo que a gente dá... Você sabe que ninguém pode dar o padrão para si mesmo. Você sabe disso, né? Ninguém pode falar assim, eu tenho um selo de qualidade. Tem que ser um certificador externo que fala que tem um selo de qualidade. Então é as afirmações positivas para tratar a baixa autoestima. Paulo diz assim, não me importo o que dizem e nem importo, tão pouco me importo com o que eu digo a respeito ou o que eu penso a respeito de mim mesmo. Você está comigo? Então faz assim, ó. Eu preciso manter você aqui por um tempo. Tá claro? A gente falou das 4 características do ego humano, que vem do orgulho, que dividia a igreja, e o que dividia a igreja era o fizio, que tinha 4 características: vazio, dolorido, atarefado e frágil. E o apóstolo Paulo não estava nessa roda de hamster, da galera correndo, ele tendo que correr. Então, porque esse negócio de estabelecer seus próprios padrões dá errado, galera. Deixa eu dizer um negócio para você. Dá errado, vou estabelecer meus próprios padrões, vou viver pelos próprios padrões, e vou aumentando os meus padrões até que eu seja demais. Isso dá errado, porque ou os nossos padrões são muito frouxos, e aí a gente vê uma comparação, você vê, cara, eu tô ganhando bem, aí você olha Elon Musk, caraca, não tô bem. Eu consegui casar com uma mulher demais, aí você olha, aí você, ai, não estou bem. Minha igreja é muito legal, aí você vai na central e fala, nossa, que igreja fantástica. E a minha igreja não está bem. A minha célula multiplicou e a célula do fulano multiplicou 4 vezes, enquanto a minha multiplicou 1. Porque ou seus padrões são muito frouxos, ou para que você tenha padrões inalcançáveis, muito altos, que superem todos os outros, eles se tornam basicamente inalcançáveis. E mantê-lo lá em cima, em todas as áreas da vida, casamento, filhos, empresa, igreja, célula, todas as demandas que uma vida normal de um ser humano tem, é impossível. Isso nos esmaga, é um peso, uma mochila que faz com que a gente seja esmagado por esse peso. É impossível viver sob padrões elevadíssimos. É ou não é? Então hoje a gente então não adianta estabelecer os próprios padrões, porque ou eles são frouxos, ou eles são elevados demais. Porque a gente está na base de comparação, e na base de comparação você não vai conseguir ser o melhor empresário, o melhor pai, o melhor marido, o mais rico, o mais bonito, o mais legal, o mais curtido. Você não vai conseguir. Você vai ser gostado por alguns, desgostado por outros, e assim vai, e vai ter problema na vida. E aí a gente fica, meu Deus do céu, o que a gente faz? Portanto, não é essa a resposta também. Então que raio tem esse apóstolo Paulo, que não se importa de ser julgado pelos outros, nem ele se julga, nem ele estabelece seus próprios padrões? Porque esse homem tem um senso de identidade em comum, é ou não é? O apóstolo Paulo era um gigante. Ele escreveu metade do Novo Testamento, o livro mais influente da história. Veja, a gente pode concordar ou discordar das escrituras, mas ninguém pode dizer que não é o livro mais influente da história. Moldou a Europa, moldou as universidades, começou lá no lugar escondido do mundo, com 12 pessoas, e hoje são 2 bilhões e 800 milhões de cristãos no mundo. Foram torturados, hoje na Síria estão sendo mortos cristãos, e o cristianismo continua avançando, a igreja de Cristo continua avançando, o livro mais influente do mundo. Ele escreveu metade. É grande ou não é? Uma mente brilhante. Lê Romanos 10 vezes e não fique estupefato e você é uma pessoa estranha. O cara é muito brilhante. Ele é extremamente confiante. Ele é o mais influente dos apóstolos. Ele fala assim, eu trabalhei mais do que todos os outros. Tem gente que pensa que é mais do que todos os outros juntos. Vocês pegam Jerusalém e a Judéia, e eu pego Samaria e os confins da terra. Fica assim, pode ser? Combinado? Veja, ele era um gigante.
o que mais trabalhou, mas ao mesmo tempo ele fala que ele é o principal dos pecadores, ele não está rasgando seda, ele é um miserável homem que sou, ele diz em Romanos 7, ele tem um homem dividido dentro dele, que ele vê o que eu quero não faço, o que não quero isso faço, ele foi esbofeteado por um espinho na carne, ele afirma de si mesmo coisas grandiosas, e afirma de si mesmo também suas mazelas, suas dores. Então a pergunta é, como Paulo era tão convicto de suas debilidades, fraquezas, pecados, contradições internas, e ao mesmo tempo tão excelente, confiante e tranquilo em sua identidade? O que tem nesse homem? É a pergunta. O que faz do apóstolo Paulo não viver entre alta autoestima e baixa autoestima, alta autoestima baseado na aprovação alheia ou na sua própria aprovação de si mesmo? O que faz? Você tem essa pergunta também? E a resposta está no texto. Só ainda ficando aqui rapidamente, o Paulo chegou num estágio que o ego dele não chama mais atenção, ele não tem mais dor de cotovelo, entendeu? Ele não fica mais preocupado, o cotovelo dele está bem, o senso de valor dele está bem. É o mesmo, quando você está bem, é que nem o seu cotovelo hoje, tirando do Arthur. Você esquece de si mesmo. Um senso de valorização correto, preste atenção nisso que isso é importante. Um senso de valorização correto não faz com que você pense mais de si mesmo ou menos de si mesmo. Faz com que você pense menos em si mesmo. Entendeu? Um senso de valorização correto, quando está tudo bem com o seu senso de valorização, com o seu ego, você não pensa mais de si mesmo, nossa, como eu sou demais, ou menos de si mesmo, nossa, como eu sou um idiota. Você esquece de si mesmo. Você esquece de si mesmo. Você tem a liberdade de viver uma vida voltada para o outro. Você tem uma liberdade de viver uma vida voltada para propósitos grandes. Você tem a liberdade de viver uma vida não em si mesmada, mas Cristo-centrada. Você tem a liberdade de não ser o protagonista do mundo. O Rodolfo, que morava comigo, falava: Murilo, você não é o protagonista do mundo. Eu falava: é. Ele falava: não é. Nós não somos os protagonistas, nem mesmo da nossa própria história. Seja sincero, quanta ajuda, quanta jesuicidência. Essa é a liberdade do apóstolo Paulo. Ele vive esquecido de si mesmo e voltado para as grandes coisas da vida, voltado para o outro, voltado para a transformação. O cara transformou o mundo. Então assim, o teste que a gente faz para ver se a gente está bem ou não, é não se ferir com críticas e não se sentir demasiadamente bem com elogios. Você não nega elogios, você não fica rasgando seda, com falsa modéstia. Não, eu nem sou tão bom assim. Jogue confete. Não, eu nem sou tão bem assim, eu nem sei fazer isso. Não, você não, a crítica não te abate até o chão. Você não fica demasiadamente abatido sem comentar no treinamento só porque a pessoa falou que você é compulsivo. E ao mesmo tempo, se a pessoa falou assim, nossa, porque teve um outro momento lá no treinamento que eu fui o vencedor, e a moça falou para mim assim, nossa, Murilo, tem muito mais em você do que você pensa. Eu falei, é isso mesmo. Você também não é elevado às alturas por qualquer elogio. Sabe? Essa liberdade de você estar sereno, calmo, sereno e tranquilo. Como é que é o resto? Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele encontrei com Deus. Entendeu? Você vive calmo, sereno e tranquilo, sem ser levado e abatido o tempo todo. Porque você tem um amigo. Isso eu devo a um amigo.
e só por Ele eu pude obter. Você não gostaria de ser assim? Fala comigo. Alguém que não precisa de elogios, nem tem medo de recebê-los. De ser alguém que viva correndo atrás dos gols da autoestima, nem acomodado ou frouxo. Que ser medalha, um tipo de gente que ser medalha de prata, que pode ser medalha de prata e vibrar pelo talento fantástico do medalha de ouro. Simplesmente encantar-se com a realização do outro. Que gente maravilhosa esse tipo de gente. Cara, eu quero ser assim. Eu posso me alegrar com todas as coisas, independentemente do meu desempenho. Cara, que gente grande que é assim. Eu estou acabando, gente. Agora, a pergunta é... O primeiro ponto é a condição natural do ego humano. O segundo ponto é a visão transformada do eu, que é essa visão do apóstolo Paulo sobre si mesmo. Agora como a gente alcança essa visão? Porque assim, deu vontade de ser igual o apóstolo Paulo? A pergunta é como que a gente faz para ser? E aí eu tenho que chamar a atenção de você, sua atenção e a minha atenção para o texto, nos termos jurídicos do texto. Você viu quantas vezes a palavra julgamento é utilizada? Se eu não me engano, são 8 vezes. Eu não me importo de ser julgado por vocês, nem eu julgo a mim mesmo, porque Deus é quem me julga. E aí eu preciso dizer que a palavra aqui do grego, julgamento, não significa o processo de julgamento. O processo no qual o julgamento acontece, aquele momento de 3, 4, 5 horas que o julgamento acontece, significa a sentença do julgamento, entendeu? Então, o termo aqui significa, eu não me importo ser sentenciado por vocês, nem eu sentencio a mim mesmo, pois quem me sentencia é o próprio Deus, entendeu? É nesse sentido a palavra julgamento. E aí ele usa o termo justificado, você viu? Porque a minha consciência não me julga, mas nem por isso eu me dou por... Ou seja, a minha consciência não me acusa, mas nem por isso eu me dou por justificado. Justificado é a pessoa que num tribunal recebe a sentença de... Fala comigo. Justificado é a pessoa que no tribunal recebe a sentença de... Justo. Ou seja, tem uma acusatória aqui, um advogado de acusação, um procurador, e ele faz a acusação, o juiz analisa e diz... Está errado aquele que acusa, pois esse homem que aqui está, ou essa mulher diante de mim é justa. Isso é o justificado. E fala para mim se a nossa vida não parece um tribunal. A gente levanta de manhã. Eu ia deitar aqui, não vou. E sai para o nosso julgamento, para o nosso processo de julgamento. Esperando ao longo do dia obter uma sentença positiva, uma sentença que diga: você tem valor, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante. Isso é verdade. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Mas a gente sai buscando essa sentença nos outros, na vida, nos resultados, no que fazemos, na conta bancária, no carro que temos, enquanto colaboradores temos, no faturamento, enquanto a nossa empresa é distinta das outras, em como nós somos bonitos, em como os nossos filhos são educados, inteligentes e mais ágeis e melhores do que os outros. A nossa vida é um tribunal constante, é um julgamento constante. Tudo que fazemos é prova de acusação ou defesa no julgamento da vida. A gente vive por um veredito diário de que a gente é top. E quando o veredito não vem, a gente vai lá embaixo. Mas a melhor notícia de todos os tempos foi dada aqui no texto. Ou em outros textos que apoiam essa visão que o apóstolo Paulo tem de si mesmo. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, nós nos gloriamos até mesmo nas tribulações.
Porque a tribulação produz na vida do crente perseverança. A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. E essa esperança não decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Porque se quando nós éramos maus inimigos, Deus entregou o seu Filho por nós, quem dirá agora Ele não nos dará juntamente com Ele a vida? Entendeu? É isso que o apóstolo Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé. A justificação que vem para o crente é a justificação mediante a fé, que gera paz com Deus. Está tudo em paz. Aquele que importa, de quem importa de fato receber um selo de aprovação, o selo do Espírito, nos deu o selo do Espírito. Portanto, nós estamos justificados. Eu tenho uma identidade firmada no fato de que o Deus do universo, que criou todas as coisas, diz que está em paz comigo. Está tudo bem entre nós dois. Eu gosto de você e você é importante para mim. E nós estamos juntos. Eu comecei uma obra em você e eu vou concluir a obra na sua vida. Ou como diz Romanos 8:1, agora, fala comigo, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti, Jesus, pois a vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há. Não há condenação, cara. O Senhor é quem nos julga. A sentença que dominava a mente do apóstolo Paulo, a sentença pela qual o apóstolo Paulo estava fascinado, a sentença da qual o apóstolo Paulo adquiria senso de significado, era a sentença mais importante que já foi dada no mundo. A sentença que foi dada na cruz: está consumado. Você é amado. Então, quando um homem ou uma mulher crê em Jesus Cristo, imediatamente é dito sobre ele: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Se essa sentença não toma nossa mente, o nosso coração, nada mais vai tirar a gente da gangorra da vida e da montanha russa da vida, de ser valorizado, de precisar procurar aprovação e encher o vazio dolorido e frágil do nosso ego. Pois esse vazio é do tamanho exato do próprio Deus, da sentença do próprio Deus. No momento em que cremos, tomara que isso toque o seu coração. No momento em que cremos, Deus imputa, atribui, acredita, tipo Pix. Ele acredita as ações perfeitas de Cristo a nós, o desempenho perfeito de Cristo a nós, os méritos de Cristo a nós, as medalhas de Cristo a nós. A gente está com as medalhas de Cristo no peito, tipo Phelps tem 8 medalhas olímpicas, a gente tem todas as de Cristo no peito. E isso faz com que, por um lado, a gente tenha todos esses méritos atribuídos, mas a gente se mantenha humilde, porque os méritos não são nossos, eles nos foram atribuídos de pessoa alheia, Cristo. São os méritos de Cristo sobre mim. Sabe, meu irmão, Deus não ajuda a gente a fazer prova. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus não te ajuda a fazer a prova da justificação da vida. Deus tira a prova da sua mão, põe a prova na mão do filho dele. Fala: filho meu, preencha a prova para o Murilo, para o Pedro, para o Laílson, para o Du. O filho dele preenche a prova, aí Deus vem aqui e corrige. Certo? Nota 10. Você fala assim: não, isso é injusto. Sabe, gente, quero mostrar para você por que isso não é injusto. Rapidamente. Vai comigo para 2 Coríntios 5.
com isso eu termino. Segunda Coríntios 5, a partir do verso 18. Todos estão comigo? Ora, tudo isso que eu estou dizendo, entenda tudo isso desse texto como isso que eu acabei de dizer para você, porque é de fato. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, qual ministério é esse? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E a base é a seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. É assim, deixa eu explicar para você. Na vida, o Deus que criou o mundo, Ele não é um Deus caprichoso. Ele não tem seus caprichos. Ele não exige de nós coisas estapafúrdias, ilógicas e sem sentido. Ele exige de nós que nós amemos uns aos outros, que nós cuidemos daqueles que são da nossa casa, que nós tratemos as pessoas com respeito. Veja, Deus não exige coisas estapafúrdias, que nós sacrifiquemos os nossos filhos a Ele, que nós subamos o negócio de joelho. Não, Ele exige coisas razoáveis, ponderadas, entendeu? Só que o ser humano se rebelou contra Ele e nos mais diversos níveis se afastou. E se tornou rebelde e foi contra a vontade dele. E então, esse Deus santo, que é o juiz. Então, o Deus santo, ele é o ofendido. Ele foi ofendido por nós. Porque ele nos deu um mundo maravilhoso, como esse planeta Terra maravilhoso que nós temos. Nos deu capacidades maravilhosas, um cérebro maravilhoso, nos deu a sua própria imagem, e nós subvertemos a sua imagem, começamos a amar mais as coisas desse mundo do que a Ele mesmo, o Criador de todas as coisas. Começamos a fazer coisas que ofendem os outros, e veja o que a nossa sociedade se tornou, e as notícias estampam essa realidade, são prova do que estou dizendo. E nós, em maior ou menor nível, se você passar os 10 mandamentos, deixa eu dizer um negócio, se você pegar os 10 mandamentos, você vai ver que você já caiu em todos. E deixa eu dizer um negócio, se eu e você no último dia formos julgados apenas pelos julgamentos que atribuímos aos outros, nós também não passaríamos o julgamento. Quando alguém mente contra nós, nós ficamos chateados com a pessoa e falamos que a pessoa é má. Mas naquele dia, se Jesus pegasse só os julgamentos que atribuímos aos outros, nós também não passaríamos na nossa própria lista de moralidade, ainda que ela seja muito inferior à de Deus. Portanto, nós somos pecadores, e não só pecadores, nós somos pecadores culpados. Nós temos culpa no cartório. E o advogado de acusação, portanto, coloca a sua acusação diante de Deus e fala assim: esses aqui, diante de uma lei justa que deriva do seu próprio caráter, ó Deus Altíssimo, necessitam, para que o julgamento seja justo e imparcial, serem condenados. A sentença que precisa estar sobre ele, para que você, justo juiz, permaneça justo, condenados. E aí vem a coisa mais maravilhosa. Mas agora se manifestou a justiça de Deus, independente da lei. Justiça de Deus em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela propiciação que há no sangue do Cordeiro. Então o justo juiz, que ele é o ofendido no tribunal, mas ele também é o juiz do tribunal. Portanto, ele é o único que pode perdoar, porque ele é o ofendido, mas ele não pode perdoar sem uma base sólida. Nenhum juiz pode falar para um criminoso, alguém que errou, ou que pecou, ou que descumpriu uma lei: eu vou perdoar você porque eu quero ser um cara legal com você. Isso é injustiça. Nenhum juiz justo pode olhar para e falar assim: não, ele tem que olhar para a lei e falar: a lei foi cumprida, portanto você é justo. Então Deus não poderia justificar um pecador sem uma base sólida. E então Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele.
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mas veja, ninguém pode pegar o Laílson que pecou e assim, aí o Pedro fala assim, não, mas eu vou morrer pelo Laílson. Isso também é injustiça. Você não pode pegar um terceiro e substituir um primeiro para livrar esse aqui condenando aquele, que nem no filme O Milagre da Cela 7, se você não assistiu. Não pode, isso é injustiça. Continua sendo injustiça, mas porque no caso de Deus, condenar Jesus Cristo não é injustiça? Está nos textos, que coisa maravilhosa, gente. Olha isso aqui. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E aí a gente tem que lembrar a doutrina maravilhosa da Trindade, porque Cristo é Deus. Deus morreu em nosso lugar, substitutivamente, vicariamente. Deus foi lá e nos substituiu. Ele era o ofendido, Ele era o juiz, e Ele é o maravilhoso substituto. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.